E aí, pessoal, tudo bom? Vamos então continuar aqui em Atos 13, versículo 13, a viagem de Paulo, né? A gente está mostrando aqui a viagem de Paulo. Primeira viagem missionária de Paulo, tá bom? Então, Atos 13, versículo 13, vamos começar aqui nossa leitura. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou e ali voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia, na Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Então, Paulo com Barnabé, né, e outros irmãos, eles foram lá para Antioquia, que hoje é Turquia, né, hoje é no território da Turquia, e ali eles entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm alguma mensagem, tem uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então Paulo não perdeu a oportunidade aqui, né? Paulo pegou e, como fala aqui no versículo 16, pontos de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante 40 anos. Então Paulo vai aqui contextualizar, mostrar aqui um pouco da história do povo hebreu, né? Que no versículo 22, por exemplo, no 21, então o povo pediu um rei, Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então ele cita aqui o que Deus falou, né, a respeito de Davi. Legal? Da descendência desse homem, ou seja, de Davi, né, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. E aqui ele vai começar a falar de Jesus, né? Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. No 25. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem um depois de mim, cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Paulo, observem que Paulo aqui ele vai falando, né, do Antigo Testamento, ele faz o link com Jesus, né, ele já mostra que Jesus, que veio como Salvador, fala de João Batista, né, e aí ele vai agora direcionar o discurso dele para os irmãos, né, os irmãos lá dele, né, os irmãos judeus e para os gentios que estavam lá na sinagoga. Então, irmãos, filhos de Abraão, né? Então ele direciona o discurso dele justamente para os judeus, né? Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus e o povo gentil, né? A nós foi enviada esta mensagem de salvação. E aqui ele vai falar um detalhezinho que é o que foi a condenação de Jesus, né? Que o povo realmente de Jerusalém não reconheceu Jesus como Salvador, né? 27, então. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Então, como tinha sido lido no sábado, ele estava lá no sábado na sinagoga, foi lida a lei e os profetas, então ele está fazendo esse link aqui de Jesus, né, com a morte de Jesus e com a profecia, né, porque lá no Antigo Testamento tem várias palavras que falam da vinda de Jesus como Salvador. Mas o próprio povo judeus, irmãos, né, que Paulo chama aqui irmãos, filhos de Abraão, eles mesmos não entenderam que Jesus era realmente o profeta, né, o Messias, né, na verdade, o Filho de Deus que viria da descendência de Davi. Tá? E aí ele fala no versículo 28, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. E ele vai falar aqui da ressurreição, né? Olha só. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias, isso aqui é interessante também, observar o que Paulo está falando aqui para o povo que estava reunido lá na sinagoga, né? E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Ou seja, esses apóstolos, esses discípulos que acompanhavam Jesus ali, que viram Jesus ressuscitar dos mortos, eles agora estavam ali naquele momento sendo testemunha para o povo, né?
Aí no 32, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paulo mais uma vez volta lá no Antigo Testamento e cita o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 34. De fato, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Aí ele cita mais uma vez, né? Antigo Testamento. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz em outra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. E aí ele fala mais uma vez aqui da ressurreição de Jesus, né? Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Olha só. E aí ele fala diretamente ao povo judeu, né? Que o perdão do pecado é proclamado mediante Jesus, né? Sabe que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, né? Então ele fala claramente aqui que é por conta dele, né, que nós somos justificados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ok? Aí no versículo 40. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Mais uma vez ele cita aí uma passagem do Antigo Testamento, né? E aí, já encerrando aqui no versículo 42, ele terminou o discurso dele, né? E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Interessante, né? Eles terminaram de falar, explicar resumidamente aqui o evangelho, né? As boas novas de Jesus, e eles pediram para voltar no sábado seguinte, né? No próximo sábado. Despedida a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, e estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Olha só. Aí já vai aqui, passa uma semana e já vai aqui para o sábado seguinte, né? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Tá bom? Agora, 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Então, corajosamente, Paulo cita aqui que a palavra já foi falada para os judeus, e ele agora se volta para os gentios, né? Agora ele explica a palavra de Deus para os gentios, né? Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E essa era a primeira viagem missionária de Paulo, né? Então outras viagens missionárias vão vir aí, a gente vai acompanhar aí essas viagens. 48, versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. E no 50. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de seu território. Então, Paulo e Barnabé acabaram sendo expulsos pelos próprios judeus, né? Que incitaram as mulheres piedosas, né, para poder fazer a perseguição lá contra eles. Mas Paulo, né, e Barnabé, no versículo 51, sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Então os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, tá bom? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez aí a gente viu aí a Atos 13, a gente começou
né? No último vídeo a gente falou sobre Atos, comecinho de Atos 3 lá, quando Paulo foi designado para a primeira viagem missionária, né? Ele foi separado, Paulo e Barnabé, para essa primeira viagem missionária. E nesse vídeo a gente viu aí a primeira viagem, né? E quando ele pregou lá para a sinagoga lá em Antioquia, tá bom? Pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, comentem, né? Deixem o like aí, tá legal? E mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.